Opa, galera, esse é o canal Breaking Nerd, tudo beleza por aí? Galera, vocês que curtem filme de ficção científica, hoje vou fazer um review sem spoiler do filme Archive, e logo em seguida vou explicar o final surpreendente do filme. Se vocês curtem filmes sci-fi e filmes explicados, já clica no botão se inscrever para se juntar a nós. Archive é um filme de ficção científica lançado em 2020. O ator mais conhecido do filme é Theo James, que você deve conhecer da série Divergente. Tem esse cara aqui também, que está em tudo que é filme, mas nunca é protagonista. Num futuro próximo e tecnológico, após a morte de sua esposa, o cientista George Almore vive sozinho em uma casa remota. Lá ele mantém a mente de sua falecida esposa numa espécie de máquina, onde pode se comunicar com ela. Ao mesmo tempo que presta serviços de pesquisa para uma organização, ele trabalha na construção de robôs, para que possa de alguma forma implantar a mente de sua esposa e se reunir com ela novamente algum dia. O filme conta com boas atuações, ótimos efeitos especiais e uma bela fotografia. Sempre utiliza de muitas tomadas panorâmicas. Apesar do roteiro e andamento do filme serem meio lentos, o filme me prendeu pelos mistérios inseridos. Toda hora acontece aquelas coisas estranhas que você fica tentando entender o porquê. Mas sim, alguns espectadores podem ficar um pouco cansados ao decorrer do filme. Mas esse é daqueles filmes que possuem reviravoltas inesperadas. Então eu com certeza recomendo para quem curte sci-fi e filmes surpreendentes. Com certeza eu daria uma chance para esse filme. Você pode achar esse filme no YouTube. Vou até deixar o link aqui embaixo. Mas pelo que levantei, estará disponível no Telecine em breve. Então, a partir de agora, vou explicar o final e teremos spoilers a partir daqui. Se você não quer estragar a experiência, pode assistir ao filme e depois voltar ao vídeo, beleza? George Almore mora num complexo isolado. Lá ele trabalha para uma organização chamada ARM, reativando sistemas de segurança do local e fazendo pesquisas com robôs. Mas na verdade, seu foco mesmo estava em construir um robô que pudesse ser o mais próximo de um ser humano. Sua esposa Jules havia morrido num acidente de carro, e sua consciência estava armazenada através de uma tecnologia chamada Archive. Como funciona? Uma espécie de máquina armazena a consciência da pessoa e é possível fazer chamadas de vídeo e áudio com ela. Porém, por tempo limitado. Após uma certa quantidade de horas, a consciência vai se esvaindo e é necessário desativar. George construiu 3 androides, J1, J2 e J3. J1, o primeiro, chegou a ter a consciência de uma criança de 5 anos. O template dela foi usado para construir o protótipo J2, que segundo George atingiu a consciência de 15 anos, ou seja, era um robô adolescente. Já a J3 foi a androide que ficou mais próxima de um ser humano, e George escolheu ela para que pudesse receber a mente de Jules. Vemos que J2 fica com bastante ciúme da androide mais avançada, e com receio de ser abandonada, acaba se matando no lago. O filme aqui deve remeter a uma crise de adolescência, dado que J2 tinha apenas 15 anos. No momento que George finalmente passa a mente de Jules para J3, ele recebe uma ligação e Jules faz a revelação que não vai mais poder vê-lo. Sua filha também se despede. Já sabíamos que Jules estava grávida no momento do acidente. Então, na verdade, quem estava morto era George. Ele que morreu no acidente de carro e foi armazenado na máquina Archive, não Jules. Jules se despede, pois a memória de George estava deteriorada. E aí rola até um tipo de enterro dele depois. Ao assistir o filme novamente, sabendo do final, gera uma outra perspectiva das coisas. Isso é bem interessante. Percebemos que apenas George recebia ligações de Jules. Ele não conseguia efetuar ligações para ela. Isso já é uma evidência que era ele que estava dentro da máquina Archive. Eu não consigo me conectar com ela quando eu ligo. Ela consegue me ligar, mas eu não consigo. Na primeira ligação entre eles, percebemos também um desconforto grande de Jules. Ela estava bem incomodada de não poder falar a verdade para George. Eu não consigo mais fazer isso. Não fala assim. Falar desse jeito. É tão difícil. Em uma entrevista, o diretor Rotary deu uma dica.
diz que era para procurar pela geisha misteriosa. Ela é a última coisa que George vê antes de ser desligado. No meio do filme, é possível perceber a geisha sendo observada por J2 também. Segundo ele, isso é um indício que era George que estava armazenado na Archive. Mas o que era todo aquele lugar, robôs e perseguições, sendo que George estava morto? Aquilo era tudo fruto da imaginação da mente de George. Talvez a confusão pós-morte, após o trauma que recebeu na cabeça no acidente, ou o efeito colateral de ter a consciência armazenada numa máquina. Isso não fica claro, mas para mim é uma dessas duas hipóteses. Em um flashback, vimos que George ia de fato trabalhar para uma empresa por 3 anos, num lugar isolado. Além disso, ele era um construtor de robôs. Isso tudo se misturou e gerou aquela realidade que vimos no filme. Galera, comentem aí embaixo o que acharam desse final. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até mais!